Relatórios de especialistas para solicitantes de asilo do Turcomenistão. Problemas com violações dos direitos humanos e repressões políticas no Turcomenistão. Olá, caros colegas. Este vídeo é dirigido a escritórios de advocacia que representam os interesses de solicitantes de asilo do Turcomenistão. Sou Maxim Karitonov, especialista em relatórios de asilo. Explico relatórios de especialistas para solicitantes de asilo. Neste vídeo, vou explicar como abordo a análise da situação no Turcomenistão, destacando os principais problemas de violações dos direitos humanos e explicando por que o relatório de especialistas desempenha um papel crucial nos casos de concessão de asilo. O que é um relatório de especialistas? Como você provavelmente sabe, um relatório de especialistas é um documento analítico independente, destinado a ser apresentado ao tribunal e às autoridades de imigração. Seu objetivo é fundamentar que o solicitante realmente enfrenta uma ameaça em seu país e não pode retornar com segurança. Esse relatório apoia a história pessoal do solicitante com dados objetivos, analisando a situação no país e provando a conexão entre o contexto geral e as circunstâncias individuais do cliente. O relatório de especialistas confirma o contexto e a situação geral no país, incluindo a instabilidade política, repressões, conflitos, referindo-se a fontes internacionais e locais. 3. Mostra os riscos do solicitante, conectando condições às ameaças. Fortalece a evidência de que o solicitante pertence a grupo vulnerável perseguido. Fortalece a base de evidências, confirmando que o solicitante pertence a um grupo vulnerável que está sendo perseguido. Confirma os fatos com referências a fontes respeitáveis, como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch, a ONU e outras, formatadas de acordo com o padrão OSCE. Entre minha experiência e conquistas, quero destacar o seguinte. Nos últimos 2 anos, eu preparei mais de 100 relatórios de especialistas que ajudaram solicitantes de asilo a obter asilo. Eu colaboro com 15 dos principais escritórios de advocacia do EUA, Reino Unido e União Europeia. Em 2024, fui reconhecido como laureado do Expert Witness Awards na categoria de melhor especialista em questões de imigração e asilo. Todos os meus relatórios estão em conformidade com os padrões do Tribunal Supremo e com os requisitos do Código de Processo Civil. Eu respondo às solicitações de empresas jurídicas em até 1 hora e preparo o próprio relatório em 1 semana. Agora, sobre as violações dos direitos humanos no Turcomenistão. O Turcomenistão é um dos países mais fechados do mundo, onde as violações dos direitos humanos são sistêmicas. Em primeiro lugar, há repressões políticas, perseguições a opositores, ativistas e membros de suas famílias, controle sobre a mídia, com a proibição de meios de comunicação independentes, acesso à informação restrito e jornalistas enfrentando ameaças e prisões, tortura e maus-tratos. É amplamente utilizado em prisões, delegacias de polícia e durante detenções. As perseguições religiosas, comunidades religiosas e aquelas não registradas oficialmente enfrentam proibições e prisões. As estruturas governamentais atuam em interesse da elite no poder, limitando o acesso à justiça devido à corrupção, restrição da liberdade de movimento. A saída do país é rigorosamente controlada e a migração enfrenta barreiras burocráticas, discriminação contra a comunidade LGBT. Os representantes da comunidade LGBT enfrentam perseguições criminais, violência e total ausência de proteção. Controle estatal sobre a vida. A população está sob constante vigilância dos serviços de segurança. No relatório, eu detalho todos os aspectos com referências às fontes, conclusões e resultados. Como eu trabalho nos relatórios sobre o Turcomenistão, normalmente eu preparo relatórios periciais com base nas instruções recebidas de grandes empresas jurídicas britânicas, seja no EUA ou na União Europeia. Um exemplo das questões que eles me colocam inclui a descrição do atual clima político no Turcomenistão, incluindo as repressões contra a oposição, quais riscos enfrentam os representantes de minorias religiosas, qual é a situação do acesso à justiça justa em um contexto de corrupção e quais ameaças perseguem os membros da comunidade LGBT, as possibilidades de realocação interna, quão realista e seguro é isso para os solicitantes, quais são os riscos para os cidadãos que tentam deixar o país ou criticam o governo, quais são as ameaças que existem para os participantes de manifestações pacíficas. Como eu crio um relatório pericial? A criação de um relatório é um trabalho meticuloso que exige uma abordagem cuidadosa em cada etapa. Normalmente, eu começo estudando todos os documentos apresentados pelo solicitante. Isso pode incluir declarações pessoais, provas de perseguições, gravações de entrevistas e decisões de recusa.
Minha tarefa é entender quais fatos e evidências precisam ser reforçados para justificar ao máximo o risco para o solicitante. O próximo passo é pesquisar a situação no país de origem. Eu uso fontes internacionais e locais respeitáveis para coletar informações atualizadas sobre o que está acontecendo no país, especialmente no contexto das ameaças à segurança do solicitante. Aqui é importante mostrar como a situação geral no país está relacionada à história pessoal do solicitante. Depois disso, eu preparo as justificativas. Com base nos dados coletados, eu analiso quais riscos especificamente ameaçam o solicitante se ele retornar ao seu país. Minhas conclusões são sempre apoiadas por referências a fontes verificadas, para que o relatório seja o mais objetivo e confiável possível. E claro, eu dou muita atenção à conformidade com os padrões. Todos os meus relatórios são rigorosamente regulamentados e seguem as diretrizes estabelecidas na orientação prática do Tribunal Supremo sobre evidências periciais. Cada relatório contém uma declaração de veracidade, confirmando que os dados apresentados são baseados em fontes confiáveis e as opiniões expressas são meus julgamentos profissionais. Todos os meus relatórios atendem aos padrões estabelecidos. Eu sempre confirmo a precisão dos fatos apresentados e a correção das minhas conclusões. Minha remuneração não depende de forma alguma do resultado do caso, o que garante a objetividade do meu trabalho. Além disso, se necessário, estou disposto a testemunhar em tribunal e dar depoimentos sobre a situação no país de origem do solicitante. Como solicitar um relatório? Se seus clientes precisarem de um relatório de especialistas, entre em contato comigo pelo e-mail info@thehumanrights.com. Os relatórios podem ser pagos através da assistência jurídica, o que os torna gratuitos para os solicitantes cujos casos são apoiados pela assistência jurídica estatal. Para solicitações particulares, são oferecidas condições de pagamento flexíveis. Eu trabalho não apenas com solicitantes do Turcomenistão, mas também com países do espaço pós-soviético, como Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Tajiquistão, Ucrânia, Uzbequistão e Rússia. Um laudo pericial é uma ferramenta fundamental que pode influenciar o bom resultado de um caso. Ele ajuda não apenas a provar a realidade da ameaça, mas também a aumentar a confiança do solicitante aos olhos do tribunal e das autoridades de imigração. Eu ficarei feliz em ajudar você e seus clientes a alcançar a justiça. Obrigado pela atenção. Até breve!